Você lembra dessa questão aqui do Enem 2024? Foi uma das questões de física mais fáceis dessa edição do Enem, e a gente vai falar mais sobre ela e o que ela tem a ver com este passarinho. Você conhece ele? Tanto na questão quanto no passarinho, o conceito físico envolvido é o conceito de centros de massa. Olhando para esse passarinho, ele parece esquisito, né? Mas se vocês pudessem pegar, vocês perceberiam que a massa dele não está distribuída de maneira homogênea pelo passarinho todo. Existe uma concentração maior de massa na ponta das asas, o que faz com que o centro de massa do passarinho todo seja deslocado para frente e, como tem uma distribuição parecida dos dois lados, também no centro. Então, a hora que a gente apoia o dedo no bico dele, que é justamente onde se encontra o centro de massa, ele fica equilibrado. A parte de trás dele é super levinha. Vou explicar isso melhor em outras coisas mais comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente pega uma régua normal de 20 centímetros, no caso da régua, a gente tem uma distribuição homogênea de massa, então o centro de massa da régua fica bem no meio dela. Então, se a gente colocar o dedo próximo dos 10 centímetros, a régua vai ficar equilibrada tranquilamente. Agora, se a gente pegar uma caneta, tipo a que vocês vão usar para fazer o Enem, uma caneta preta, normal, a gente sabe que a massa dela não está distribuída de maneira homogênea. Do lado de cá, a gente tem a tampa, a gente tem a ponta, a gente tem muito mais massa concentrada para a direita do que para a esquerda da caneta. Então, se a gente tentar equilibrar a caneta apoiando exatamente no centro, ela vai cair, porque o centro de massa dela, na verdade, está para o outro lado. Então, para a gente conseguir equilibrar, a gente teria que apoiar em um ponto que está muito mais próximo desse lado. Aí é difícil encontrar, eu desafio vocês a testarem, vamos ver se eu vou conseguir. Não consegui. Você testa aí, depois você me conta se você conseguir. No caso da questão, ele fala sobre um sistema que tem uma roda e um pneu, e o centro de massa dele está sendo representado por aquele pontinho laranja, que a gente vê nitidamente pela imagem que está um pouco deslocado do que seria o centro de fato dessa roda barra pneu. E a pergunta é justamente em qual ponto devemos fixar uma peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto. Então, o que a gente precisa que aconteça? O centro de massa está mais para a direita e para cima. Então, para corrigir, a gente precisa acrescentar uma massa que faça ele vir para a posição que ele precisa vir, que é mais para baixo e para a esquerda. Então, a gente precisa acrescentar uma massinha em algum lugar que esteja posicionado nessa direção. E é justamente isso que a gente tem aqui no ponto 3. Então, se a gente acrescenta essa peça no ponto 3, o centro de massa volta para o centro do conjunto, que é onde ele deveria estar desde o começo. Então, a resposta certa é exatamente a letra C. Bem tranquila a questão, né, gente? A maior parte das pessoas acertou ela, então era uma questão importante de você garantir. Se você gostou, já deixa o seu coraçãozinho aqui, já segue a gente para não perder nenhuma informação importante sobre os vestibulares e dicas específicas para física, para outras matérias, para o Enem e para outros vestibulares também.